A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Hoje nós vamos falar sobre mais uma parábola de Jesus, a parábola do remendo novo em vestes velhos e do vinho novo em odres velhos. Ela está lá em Mateus capítulo 9, versículo 14, versículo ao 17, né? 9, 14 ao 17. Nós vamos ler, depois nós vamos falar um pouquinho o que Jesus quis dizer com essa parábola, tá bom? Então vamos lá ler aqui, ó. Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 17. Preste bastante atenção. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Acaso pode estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura, ou a abertura, né? O rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se os vinhos, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Veja que a primeira coisa que nós identificamos aqui, que é a questão do jejum, né? Aqueles discípulos de João estão questionando Jesus acerca do jejum. Eles faziam muito isso, era uma prática dos fariseus e daquele povo judeu da época jejuar. Tanto que Jesus até condena, né, nos evangelhos aquele jejum dos hipócritas, né? Eles nem lavavam o rosto para mostrar para todo mundo que jejuavam. Jesus condena esse tipo de jejum, mas você vê que eles praticavam isso consequentemente. E aí, esses discípulos de João, com certeza, estavam até questionando isso para Jesus por causa dos fariseus que instigaram ele a questionar por que, que eles e os fariseus jejuavam muito e os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí, olha só por que eu vi que foi os fariseus que instigaram. Porque Marcos também conta essa história. E olha o que ele fala, Marcos 2,18. Ora, o, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então, estavam os dois lá jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os de fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Vejam que quem ficava questionando Jesus o tempo todo eram os fariseus. E nessa parábola eles estavam aqui juntos, né? Estavam ali de verdade questionando Jesus. E aí Jesus conta a parábola, né? Era um fato que ocorreu de verdade. Então, aqueles discípulos questionam Jesus. E você vai ver que Jesus vai responder essa pergunta. Primeiro ele já começa a falar assim, tem como os convidados ficar tristes enquanto o noivo está com ele? Ali ele estava se referindo a ele mesmo. O primeiro ponto é isso. Então, o noivo está aqui com eles, aqui, ó, os convidados. Eles não vão ficar tristes agora. Então, eles não estão jejuando, não tem necessidade de jejuar. Mas, porém, vai vir os dias que o noivo será tirado, que ele já fala do momento que ele vai se ascender ao céu, que aconteceu lá em Atos, capítulo 1. E aí você vai ver que, aí sim, ele fala, aí vai chegar esse dia que eles vão jejuar. Né? E você vê isso na história que de fato ocorreu. Então, Jesus responde assim primeiro, e depois, em sequência, Jesus já lança a parábola. Né? Ele vai falando assim, ó, no versículo 16, ele fala desse jeito, ó. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Ou seja, por que acontece? Essa comparação de Jesus vem da costura, certo? Ele pega essa questão de uma roupa velha, tá rasgada, e a pessoa vai lá e coloca um remendo novo. Isso nem era um costume da época, porque na época o que acontecia? Quando tinha uma roupa velha rasgava, eles pegavam um pedaço do tecido, né, novo, e eles surravam ele, lavavam, surrava para que ele perdesse aquela elasticidade, e aí sim que eles costuravam. Porque o é que eu falo, o tecido novo, ele tende a encolher. E quando isso ocorre, ele corrói ali, ele acaba rasgando mais ainda aquela veste velha, ou seja, fica pior o rombo. É isso que Jesus está falando. Não dá para colocar. E o que Jesus está querendo dizer com isso para eles? Olha só que bacana. Aqueles fariseus, eles estavam apegados à religiosidade, ao Talmud, seguiam mais o Talmud do que a própria Torá, a lei de Deus. Então, eles eram religiosos, hipócritas, estavam apegados à velha aliança, ainda
pior, de forma errada, cheia de inclusão humana, no caso ali as deduções dos fariseus com o Talmud. Então Jesus falou, não tem como eu trazer, o pano novo ali representava as boas novas que Jesus estava trazendo, o evangelho, a pregação do evangelho para os gentios, trazendo as boas novas do reino. E aí você vai ver que ele fala assim, não tem como eu colocar essa boas novas em vocês. Vocês são roupas velhas, vocês estão apegados à antiga aliança, vocês não estão conseguindo receber. Se eu colocar em vocês esse novo evangelho, essas novas regras do reino de Deus, vocês vão se rasgar e vai ficar pior ainda do que já estão. E eles entenderam isso. E Jesus complementa falando a questão do vinho novo em odres velhos, que quer dizer basicamente a mesma coisa. A segunda, comparação é bem lógica com a primeira. Vamos lá, Mateus 9, ele fala no versículo próximo, 17, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Atente bem, ele fala, o que é? O odre era feito de pele de animal, tá? Era para carregar líquidos em geral, água para manter ela fresca, para conservar vinho. Só que normalmente era pele de carneiro ou pele de algum outro animal, sabe? Bode, alguma coisa assim. Eles preparavam a pele e a primeira vez que eles colocavam um recipiente, por exemplo, o vinho fermenta quando você guarda ele. Então, só que aquela pele tinha uma elasticidade. Então, naquela primeira fermentação, ela aguentava, ela já esticava, né? E aguentava aquela primeira fermentação. Se você colocasse um vinho novo naquele odre já usado, se viesse a fermentar, ele ia explodir, ele não tinha mais elasticidade, ele já tinha passado por uma fermentação, era um odre velho. Então, ele ia estourar, o vinho novo ia cair, ia se perder, e o odre também ia se perder, que ele poderia ser usado, por exemplo, com água, que não vai fermentar. Então, Jesus está falando isso, você não pega o vinho novo, que acabou de ser batido lá da uva, e coloca no odre velho, porque os dois vão se destruir, você vai perder o odre e o vinho. Jesus está falando para ele, eu não posso pegar esse vinho novo aqui, que é o evangelho, baseado no meu sangue, né, essa nova aliança, e derramar em vocês são odre velho, já elásticos, já cheio de misturas de doutrinas humanas, vocês já são hipócritas, tentam se mostrar mais santos que os outros. Jesus fala isso em várias parábolas, em várias ocasiões que ele encontra com os fariseus. Então você vai ver que Jesus faz essa comparação duas vezes, mostrando para eles essa questão que eles não podiam receber, não porque Jesus não queria, eles não conseguiam se desapegar daquela antiga aliança, daquilo que eles viviam para aceitar o novo evangelho. Nós sabemos que os judeus esperavam um Messias que era político, não um Messias que veio pregar o reino de Deus, um Messias que ia tirar eles do jugo dos romanos, um judeu, um líder político poderoso, né? Mas Jesus veio mostrando o evangelho do reino, para juntar tesouros no reino que ainda há de vir. Por isso que de primeira já rejeitaram Jesus, certo? Então você vê que Jesus faz essa comparação, mas aí no final ele fala, mas vocês deve pôr vinho novo em odres novos. E aí você vê aqui que entra inclusive os gentios, porque aí eles pegam agora aquelas pessoas que não estavam ali mais misturadas, né, que estava ali igual aqueles fariseus, que pegou a Torá, as leis de Deus, e já deturpou tudo, e já estava velho, já impregnado com doutrinas humanas, mas vai pegar aqueles recipientes novos, que é os nossos corações, vai derramar o evangelho novo, aí os dois vão se conservar, porque aí a palavra de Deus vai entrar em você e vai se transformar, né, e vai ser uma renovação de vida, tanto o odre, que é o nosso corpo, quanto o vinho vão se manter. E é isso que Jesus fala. Então, vocês não recebem porque vocês não conseguem se desapegar. Eu vou colocar esse evangelho novo em odres novos. Tá? Então Jesus disse isso para eles, essa foi a resposta. Essa resposta foi dada, essa parábola foi dada mediante essa pergunta do jejum. O que uma coisa tinha a ver com a outra? Ele estava falando, vocês estão jejuando aí por religiosidade, jejuando da forma errada, para mostrar para os outros. Vai chegar um momento em que os meus discípulos e depois os que vêm depois dele, com a igreja como um todo, vão jejuar da forma correta, buscando a Deus, com um coração limpo, e não só o jejum, mas vai ter prática de boas obras, pautadas da forma correta, como o evangelho do reino, como um cidadão do reino de Deus, recebendo o vinho novo dentro deles, com o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, medite nisso,
que Jesus te dizer nessa parábola foi de fato essa questão da troca das alianças, né? Você pode trazer isso para uma aplicação mais assim para o dia a dia, falando que você tem que tirar esse vestido velho homem, se largar do velho homem, né? Esse vestido novo homem pode ser aplicado sim para esse ponto. Mas você tem que ver que Jesus estava falando algo mais profundo. Era a questão doutrinária deles, que eles não queriam receber aquele novo evangelho que Jesus estava trazendo, o evangelho do reino, por causa da religiosidade deles. E às vezes isso acontece com a gente também. Às vezes a gente sai do mundo, entrega a vida para Jesus, mas ele se torna igual aos fariseus. Quer ficar cheio de religiosidade, não olha para a palavra de Deus como deve ser olhado, só ouve o que os outros falam, não busca a palavra verdadeira, não busca conhecer ao Senhor e acaba se tornando um odre velho. Não seja assim. Seja sempre um odre novo para receber o vinho novo do Senhor sobre a sua vida, para que Ele revele coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Dessa forma, você, que é o odre, e o vinho que você vai receber novo sobre a sua vida vão se conservar. Tá bom? Medite nessa parábola, que ela é de grande revelação para nós. Deus abençoe você grandemente. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.